Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Oi gente, bom, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouco de como nós podemos estudar a Bíblia através do método indutivo. Mas por quê? Eu comecei a usar esse método, tá com mais ou menos umas 3 semanas, e é um método que realmente tem mudado muito a minha vida. Foi a melhor forma que eu já encontrei para estudar a Bíblia, foi a forma que eu mais consegui interpretar e compreender a Bíblia, e a forma como mais tenho sido moldada também por Deus. Então é por isso que eu tô vindo falar para vocês um pouco sobre ele. Inicialmente, porque nós do ABA vamos fazer um estudo, né, de algum livro da Bíblia. E também vocês podem usar não só no estudo, agora que vamos realizar, mas durante toda a vida de vocês, né? Então, esse método é dividido em 3 tópicos. Primeiro, observação. Segundo, interpretação. Terceiro, aplicação, certo? Aí eu vou falar para vocês um pouco sobre cada tópico. O primeiro tópico é a observação, como eu já havia dito, né? E a primeira pergunta que a gente faz dentro desse tópico é: o que o texto nos diz? Nessa pergunta, a gente não vai, como o nome do tópico diz, né? É observação. Então, a gente, para responder o que o texto nos diz, a gente não vai procurar nada muito exorbitante, mas realmente o que os nossos olhos estão vendo diante da gente, né? A gente não vai procurar nenhum significado profundo, mas é realmente através dos nossos olhos ver o que o autor está dizendo, né, na nossa leitura normal. E aí, nesse momento, existem coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa compreensão, certo? Primeira coisa é uma dica, né, que para iniciar esse estudo a gente pode ou usar uma Bíblia, que a gente já tem ou que a gente tem em casa e não use tanto, ou pode imprimir o livro, se o livro for um livro pequeno da Bíblia, né? Se tiver poucos capítulos. E aí, por quê? Porque a gente vai precisar riscar a Bíblia, pintar, colocar símbolos, enfim, né? Eu tô usando uma própria Bíblia que eu já tinha e ela tem ficado assim. Tá vendo? Certo? E aí, como eu falei, a primeira dica é vocês imprimirem, né? Se não quiserem fazer na própria Bíblia de vocês. Segunda coisa é ler o texto em voz alta e repetida vezes, certo? Eu pego... E outra coisa também é dividir esse texto em partes, tá bom? Então, eu vou pegar... Tô aqui com um livro de Romanos aberto, certo? Eu vou pegar do versículo 1 ao versículo 6. E aí, dentro dessa pequena parte, eu vou ler em voz alta várias vezes e buscar compreender, né, o que o autor está querendo nos dizer. Terceira coisa, dentro do tópico 1 ainda, eu vou usar um dicionário, não é um dicionário da Bíblia, mas o próprio dicionário da língua portuguesa. Por quê? Porque vez ou outra na Bíblia tem alguma palavra que eu não sei o que significa. E por não saber o que significa, acaba que dificulta a minha compreensão do texto. Então, pode ser na internet mesmo, jogar na internet normal, pode ser um aplicativo do dicionário, enfim, pode ser coisas desse tipo. Então, gente, a quarta coisa dentro do tópico 1 ainda é eu comparar traduções, certo? É eu pegar a NVI e comparar com a Almeida e assim vai indo. Porque em uma tradução e outra sempre tem algo diferente, né? Então, sempre tem algo que pode complementar o meu estudo, certo? Então, a quinta coisa dentro do tópico 1 é realizar anotações. E dentro desse realizar anotações estão alguns códigos. Aí eu vou explicar para vocês como esses códigos. Dentro desse estudo, né, do método indutivo, essa é uma das partes que eu mais gosto. Por quê? Porque a partir do momento que eu uso códigos para marcar o versículo, enfim, acaba que eu não estou marcando o versículo só porque eu achei ele bonito, só porque ele falou comigo, só porque eu achei ele interessante, não. Mas eu estou marcando palavra por palavra de acordo com que aquilo ajude na minha compreensão, certo? E por que eu gosto tanto desses códigos? Porque acaba que eu não estou lendo o texto de forma enxuta,
mas eu tô lendo parte por parte, realmente buscando algo para marcar esses códigos, me ajudando a interpretar melhor, certo? Então, quais são os códigos que eu uso? Eu uso 11 códigos, certo? Nisso, você pode estar marcando com cor ou com qualquer símbolo. Eu marco com cor, né? Porque eu sou muito de cor mesmo. Mas você pode marcar com símbolo também. Então, o primeiro código é pessoa. Então, eu marco de rosa, certo? Então, quando eu vejo, tipo, Moisés, Paulo, Cristo, Deus... o segundo código que eu uso, se você for usar um código normal, você pode, sei lá, tipo, colocar um retângulo no nome da pessoa. Se eu ver aqui de Cristo, aí eu vou ou marco de rosa, como eu faço, ou qualquer outra cor, ou eu marco um quadrado no nome da pessoa, né? Segundo código que eu uso é o de tempo. Tempo pode ser, tipo, ano tal, ou pode ser, tipo, Paulo pregou tanto tempo em tal lugar. Eu vou e marco, Paulo pregou 2 anos em tal lugar. Eu marco 2 anos, certo? Terceiro código é o de lugar. Lugar pode ser um lugar mesmo propriamente disso, tipo geométrico Jerusalém, Roma, enfim. Ou pode ser, tipo, sinagoga, algum lugar que eles realmente estavam, certo? Eu marco de verde e você pode marcar com um círculo, se você quiser, ou qualquer outra cor, né? Quarto código que eu uso é o de código de promessa. Então, é o código que eu faço quando naquele versículo tem alguma promessa que Deus nos fez. Eu abri aqui em Romanos 1,16 e diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, aqui eu encontrei uma promessa, né? A promessa que eu encontrei é que através do evangelho, Deus vai salvar todo aquele que crê. Então, isso é uma promessa, certo? Pra mim, eu vejo como promessa, não acredito que seja uma promessa. Então, eu marquei aqui de vermelho. Você também pode, se for usar um símbolo, pode usar uma aliança. Né? Aliança por quê? Porque aliança remete casamento. Casamento a gente faz muita promessa, mas não só o casamento entre homem e mulher, mas o casamento de Cristo com a sua noiva, né? Com a igreja. Então, você pode marcar também, fazer uma aliançazinha lá, na hora do versículo. O quinto símbolo que eu uso é o de contraste. O que é contraste? É quando eu pego duas palavras com um sentido diferente, certo? Aqui em Romanos 1, tem 1,22, eu marquei. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, eles se diziam sábios, mas tornaram-se loucos. Então, são coisas com coisas diferentes, né? Então, eu marco de roxo, eu uso a cor roxa. Mas você pode usar qualquer outro símbolo ou qualquer outra cor. O símbolo poderia ser também, que eu já usei, um traço, X traço, nessas duas palavras. Sexto código é um código de comando. É um código de comando que Deus dá ordem aos homens, ou um homem dá ordem a outro homem, certo? E aí você pode... Eu pinto de amarelo, você pode pintar de outra cor, né? Como já disse. Ou pode colocar um ponto de exclamação. O sétimo código que eu uso é atributo de Deus. Pode ser tanto atributo de Deus ou algo que nos diga quem Deus é, né? Então, aqui no versículo 16 ainda, tem uma parte que diz: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17 de Romanos 1 ainda diz: porque nele se esconde a justiça. Em Cristo, né? Então, aqui eu tô vendo que Deus é todo poderoso e também tô vendo que Deus é justo. Então, são características de Deus, né? Então, eu pinto de verde marinho. Mas aí, se você fosse usar um símbolo, poderia ser, tipo, algo destacando ao redor da palavra, sabe? Uns tracinhos assim. E aí, o oitavo código que eu uso são os números de feitos. Ou coisas que aparecem em lista, tipo... os dons espirituais, né?
são vários. Então, você pode ir numerando cada um. Eu uso a cor vermelho... Não, vermelho não. É azul escuro. Então, você pode ir pintando cada um e numerando. Também tem os frutos do Espírito, né? Que também é tipo uma listinha. Tem os ministeriais também, enfim, né? O 9º código que eu uso é o de transição. Então, é quando eu encontro as palavras porventura ou ideias conectas, né? Como tem o contraste, também tem a ideia que se conecta. Deixa eu ver se eu aqui Enfim, não tô encontrando nenhum exemplo aqui pra dar pra vocês. Pronto, tá aqui. Ideias conectas, né? Em Romanos 3, 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, daqui tá dizendo que nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. Então, isso são ideias conectas. Então, eu pinto de azul claro, mas você pode usar qualquer outra coisa, né? O 9º, esse já foi o 9º, né? O 10º código que eu uso é a ideia confusa. Então, esse eu uso para quando tem algo que eu não compreendi direito. Então, eu tenho que buscar ajuda, ou através de livros, ou pesquisando, ou perguntando para alguém que entenda mais da palavra do que eu, né? Algo que eu não compreendi direito. Então, eu pinto de laranja, ou você pode botar um ponto de interrogação, né? E o 11º código que eu uso é o de ação. Então, esse aqui eu uso quando alguma pessoa fez algo, né? Pronto, aqui no versículo 16 de Romanos 1 tem: porque não me envergonho do Evangelho. Então, aqui tá dizendo que Paulo não se envergonhou do Evangelho, né? Eu também pinto às vezes quando tem, tipo em Atos, por exemplo, que eu tava lendo, tem dizendo Paulo pregou em tal lugar. Então, eu marco lá, Paulo pregou, entendeu? Ou então, enfim, qualquer ação que alguém fez. Então, esses são os 11 códigos que eu uso, né? Você pode ir criando seus próprios códigos ou depois ir descobrindo outros conforme você vai lendo. E assim vai indo, né? Como eu disse, a parte que eu mais gosto, porque ela me força a realmente interpretar o texto e a buscar cada código desse, né? Agora nós vamos para o 2º tópico dentro do método indutivo, que é o de interpretação. A pergunta que a gente vai responder aqui também é o que o texto está me dizendo. Mas diferente do primeiro tópico, né, o de observação, lá, como eu falei, a gente vai apenas olhar para o texto e ver o que ele está nos dizendo, de forma clara mesmo, né, sem buscar nada a mais profundo. Aqui a gente vai buscar ver o que o autor daquele livro, daquela carta, está querendo nos dizer diretamente. Então, aqui eu vou esquecer totalmente do eu e vou buscar o que está sendo me dito de forma clara. O que significa realmente. Então, para isso, eu vou ter que conhecer o contexto, né? Então, eu vou ter que conhecer o autor daquela carta ou daquele livro. Eu vou ter que conhecer para quem foi escrito. Eu vou ter que conhecer aonde aquele povo vivia, qual o contexto daquela época, entendeu? Tudo isso. Então, a gente realmente vai ter que buscar todo o cenário, né, que está por trás daquela passagem e do livro. E também, nessa parte, eu não posso pegar só um versículo de forma excluída do todo o resto e buscar interpretar ele. Não, eu tenho que pegar o todo o capítulo, até mesmo o capítulo anterior a ele, né? E também todo o contexto daquela época e em que meio aquele povo vivia. Por quê? Porque, da mesma forma que a gente não pega qualquer outro livro lendo apenas pelo meio, mas a gente também tem que ler todo o livro para buscar entender o que aquela história está nos contando, da mesma forma também em um filme, a gente não começa assistindo um filme pela metade, né? Mas a gente tem que ver o início, ver o final, para saber o que aquele meio está nos dizendo. Então, da mesma forma é a Bíblia. A gente não pode pegar algo excluído de todo o resto e buscar interpretar de forma excluída. Então, é isso, dessa forma, com o texto e também com o contexto daquela época, como eu estou dizendo, né? Porque o que levou aquele autor a escrever tal carta ou tal livro, né? Qual era a necessidade daquele povo, em como eles viviam, né? O que eles estavam passando, tudo isso.
Então, esse tópico, ele é muito importante também porque nós cremos na Bíblia, né? Nós cremos na veracidade dela, mas ele nos ajuda a ver mais ainda a veracidade da Bíblia. Por quê? Porque aqui eu vou pesquisar, né? Então, eu vou ver que esse livro, essa carta foi escrita em uma época específica, foi escrita para um povo específico. Então, tudo isso ajuda a eu ir compreendendo e vendo ainda mais a veracidade da Bíblia, né? Ver que ela não foi escrita à toa. Então, aqui nesse tópico, na interpretação, não é hora de eu pensar no eu. Eu vou excluir completamente o eu. Eu não vou procurar ver o que isso significa para mim, mas o que ela significa para o povo, originalmente para quem foi escrito esse texto, essa carta, esse livro, enfim. E dentro desse tópico, né, do segundo, também existem coisas que a gente tem que fazer. Primeira coisa é usar referências cruzadas. Referências cruzadas são esses versículos que tem aqui, por exemplo, no início do livro de Romanos, tem Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, aqui tem chamado. No lado de chamado para apóstolo, tem a letra A. Então, a letra A, lá embaixo, tem os versículos que eu posso estar usando. Ó, dá pra ver aqui embaixo. Então, esses aqui embaixo, tudo isso é versículo. Certo? Tudo isso é referência cruzada. Tem Bíblia que tem aqui, tem Bíblia que tem aqui, tem Bíblia, enfim, tem vários cantos, né? Ele vai nos ajudar a compreender ainda mais o contexto desse texto, né? Vai fazer ligações dentro da própria Bíblia. E também aqui eu vou fazer também uma paráfrase. O que é isso? É eu pegar e reescrever com nossas próprias palavras esse texto. Então aqui eu vou pegar e escrever o que eu entendi dele, certo? E eu vou buscar comentários também sobre esse capítulo, esse livro, enfim. A gente pode ou comprar, né? Eu gosto muito dos comentários do Reverendo Hernandes de Lopes, são maravilhosos. Eu uso muito. Ou então a gente pode pesquisar algo na internet também, só que tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque às vezes tem coisinhas não muito confiáveis. Mas é só ter cuidado mesmo. Mas tem vários muito bons também na internet. Eu já encontrei até do Hernandes também disponível na internet. Então é só fazer uma buscazinha. Então, meu povo, o terceiro tópico do método indutivo é o tópico de aplicação. Nesse tópico, agora sim, no tópico 2, a gente esqueceu totalmente do eu. Né? A gente realmente buscou compreender quem era o autor, quem era o povo para quem estava sendo escrito aquela carta ou aquele livro. E agora sim, a gente vai buscar para nós aquela palavra, né? E nesse tópico de aplicação, a gente vai responder algumas perguntas. Primeira pergunta é: com tudo que me foi aprendido, com tudo que eu aprendi na observação e na interpretação, como é que isso deve me mudar? Como é que essa palavra de Deus, como é que esse texto, essa passagem, esse livro, enfim, como é que isso pode me mudar? É nesse momento que a gente vai realmente partir para a prática e para a ação daquele texto. Eu vou sair do saber e vou para o fazer. Então, a gente já tem todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento do que aquela passagem, do que aquele capítulo, do que aquele livro está nos dizendo. Então, agora é o momento de praticá-lo, né? Então, eu vou procurar também responder o que isso significa para nós hoje, o que Deus quer nos ensinar através desse livro ou dessa passagem. E eu também vou buscar verdades eternas, verdade atemporal. O que é isso? São verdades bíblicas que independem do tempo. Então, a gente sabe que existem coisas da lei, né, que não, digamos que não podem ser mais colocadas em práticas hoje em dia, né, por nós cristãos. Mas existem verdades eternas na Bíblia, né, verdades eternas atemporais que sempre vão ser verdades, né, como essa que eu li pra vocês, como eu falei, como eu vi como promessa, né, que todo aquele que crer
em Cristo e no Evangelho vai ser salvo. Então, isso é uma verdade eterna, né? A salvação sempre vai ser dessa forma. Então, eu vou buscar verdades eternas. Outra pergunta que eu devo responder nesse tópico de aplicação é como isso deve me mudar, né? Como eu já tinha falado, através disso eu vou ver como eu tenho cometido falhas e como eu devo me aperfeiçoar para estar ainda mais parecida com Cristo. Outra pergunta que eu devo me fazer é o que isso me ensina sobre Deus, né? Isso é o principal, eu acredito, né? É buscar compreender e saber o que aquele texto está nos dizendo sobre quem Deus é, né? E agora, à luz do que eu pude perceber, o que me foi ensinado sobre Deus, quem eu sou, né? Então aqui no texto que eu estava usando para vocês, né, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então aqui está dizendo que eu necessito de salvação, que todos nós necessitamos de salvação, tanto o judeu quanto o grego e gentio, enfim, né? Então aqui tá respondendo essa pergunta, né? À luz do que me ensina sobre Deus, então ele vai nos salvar através do Evangelho de Cristo, salvar todo aquele que crê. Então tá dizendo também quem eu sou, né? Eu necessito de salvação. Outra pergunta que a gente tem que responder há algo que precisa ser mudado em meu relacionamento com Deus? Então aqui eu vou ver o que eu preciso mudar, né, na minha comunhão com Deus, em quem eu tenho sido, né, nesse relacionamento. Então, e também eu vou buscar saber o que eu tenho que mudar em relação a outras pessoas, o que eu tenho feito, né, de falho e como eu posso buscar me aperfeiçoar em tais ações. E também eu vou procurar ver, não só no eu, né, mas em toda a minha volta, né, na minha família, na minha casa, na minha igreja, e assim vai indo. Então, gente, esse foi o estudo, né? Foi um pouco de como estudar a Bíblia através do método do indutivo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam aplicar. Eu achei o método bem simples, né? Achei algo realmente tem enriquecido bastante o meu estudo da Bíblia, tem enriquecido bastante a minha comunhão com Deus. Realmente tem me ajudado muito a compreender ainda mais sobre a Bíblia, tem me ajudado muito a interpretá-la ainda melhor. E uma coisa que eu esqueci de falar no início é que esse é só um método, né? Mas existem vários métodos. Independente do método, independente do jeito que a gente venha a se achegar na palavra de Deus e a ler, a gente tem que fazer, acima de qualquer outra coisa, orar, né? Orar para que o escritor, orar para quem inspirou a escrita desse livro, venha também nos ajudar, né, a interpretar, a ver o que realmente ele está querendo nos dizer, e não só isso, né, mas que nós venhamos a ser moldados através dessa palavra de Deus. Então, é isso. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.